Regula Bom, muito. eu preciso muito organizar o meu sono, porque é uma zona. Vamos lá. Cara, eu cheguei ao ponto de tomar Zolpidem e lutar contra o sono só pra ficar loucão. E aí, Bia? Acredito. Olha, não só você. Você e muita gente E vou hoje. te dizer, hoje é a substância mais vendida no Brasil. Zolpidem? É. Caraca. E tá mais capotando vendida. muita gente. E tem uma coisa que ele é um hipnótico. O hipnótico não é uma coisa que te relaxa lentamente para você entrar naquele processo de dormir. O hipnótico é como se ele te desse uma paulada na cabeça. E você tá tendo a sensação, o leigo, tá tendo a sensação, não só o leigo, né? Porque tem muita gente agora na faculdade e tem feito isso. Você tem a sensação que você acha que você dormiu, mas você não dormiu. Você vai encurtando o sono. É. Entendi. E cada vez mais você tem que usar mais. Eu peguei uma paciente que chegou no meu consultório tomando 48. Que é isso? Não, É. existe. Como é que ela tá viva? E aí você está falando para resistir, e aí o processo começou o seguinte. Ela tinha um namorado, esse namorado usava muita maconha, e ela não queria usar. Aham. E aí ele um dia falou assim, não dá, porque a gente fica em conexões totalmente diferentes. E aí ele falou, faz o seguinte, toma esse remédio e não dorme. Faz o mesmo efeito. Ela foi, né? Aí foi. Nossa. O que aconteceu? Chegou um ponto que ela não lembrava, porque ele vai apagando, né? Então, ela não conseguia ficar mais sem, ela não dormia e ela foi aumentando. Então, era uma coisa tão engraçada que ela tinha buracos na memória. Porque o hipnótico dá buracos na memória. E você Por não vai exemplo, percebendo, vai ficando, o seu cognitivo vai... Zolpidem, ele, além de mexer barbaramente na memória, deixar buracos, é quase um pré-anestésico, né? Ele faz uma outra coisa que é risco de convulsão. Eu tive uma paciente idosa que ela começou a tomar. Ai, que maravilha. Acho que foi o cardiologista que deu. Aí um dia ela... mas eu tô dormindo pouco, vou tomar mais um. Aí eu tô dormindo... não tem problema. No primeiro dia é maravilhoso. Não tem nem receita azul, né? É receita branca. Isso ainda é pior. Porque Que é não outra tem coisa porque perigosíssima. a receita azul, ela pelo menos é controlada. Então você precisa estar ali naquele controle. Então uma receita branca é muito mais fácil para você conseguir. Para conseguir é muito mais fácil. Então, tem esse risco de convulsão. E aí ela teve uma ameaça de uma convulsão. Aí eu falei, você toma isso? Ela não tinha falado para ninguém. Ela, não tem, mas foi o médico que me passou. Eu falei, quanto ele passou? Não, ele passou há 2 anos atrás, para tomar 15 dias. Porque ele por exemplo, ele é uma coisa muito interessante quando você faz uma cirurgia. E que você não pode ficar acordado, ou porque você não pode se mexer. É muito interessante. Mas se você for ver na bula do Zolpidem, está lá, é um uso por um tempo limitado. Você já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? É Aquilo que joga na bebidinha e apaga a pessoa? É exatamente isso. E é interessante porque ele corta, se você resistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Porque ele mexe no apagar do cérebro, mas ele não mexe tão profundamente na parte motora. Então você é capaz de sonambulamente fazer uma opção de coisa. Bom. E aí você sai batendo aí em tudo, você acorda todo roxo e acha que alguém te bateu dentro do ônibus. Exatamente. Teve É, um caso, né, de uma pessoa que aconteceu exatamente. É melhor não falar. Meu Deus. Teve. Sim. Eu não sei, gente. Davi, se for vida dos outros, eu não sei. Não, Mas porque era a pessoa achou pública. que Não sei. a pessoa achou que A tinham casa foi entrado no invadido, apartamento, tinha invadiram, entrado. bateram e vamos E no correr fim era atrás. Zolpidem. Vamos olhar a câmera e ninguém achava nada nas câmeras, era o Zolpidem. Meu Deus, cara. Bom, não, no meu caso, o médico me receitou porque eu só sinto sono de verdade 4 horas da manhã. Mas aí que tá, o sono, a gente já perdeu há muito tempo o tal do círculo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso, não Eu tem tenho que jeito. recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina. Por exemplo, 9h30, 10 horas, eu já começo a apagar tudo. E vou te dizer... É a famosa higiene do sono cara, que você tem melhorou que começar a trabalhar. demais. Memória, produção, é uma coisa que depois... E acordo cedo, eu durmo cedo e acordo cedo. Todo mundo fala isso. Quer ver uma melhorou coisa demais. que acontecia muito Depois comigo? de um mês você vai falar, cara, meu tempo esticou. É uma coisa tão interessante que você fala assim, não quero mais aquela coisa. Tanto que quando alguém me fala assim, vai ser de madrugada, eu fico pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar
essa esse noite, entendeu? Tem que valer muito a pena. Tem que ser uma noitada assim, de muita conversa, de muito bate-papo, de muito gargalhada, e vamos, não tem problema nenhum. Agora, o que não importa, a Bia pode me corrigir, qualquer coisa, mas não importa se você vai dormir às 4 toda noite. O que vai mudar isso é a forma como você vai conduzir quando você chega às 4 horas da manhã para você ir dormir. Não, discordo. No sentido de Discordo relaxar, porque, desligar por exemplo, celular. a produção de serotonina Sim, é verdade. é feita De 3 a 4 a 5 da manhã. De hormônio de crescimento. Aí você vai É. falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas você quer ter massa muscular. Para ter dignidade de Ele vida. ele agora tá meio perdido nisso. É porque o GH também é produzido na madrugada. Não, mas é verdade. exatamente, Por que eu vou me injetar um troço se eu posso dormir na hora certa? Basta você não comer açúcar depois das 20 horas e dormir na hora certa. Eu produzo. Porque eu vou crescer? Não. Mas eu quero ter massa muscular para continuar caminhando, continuar independente. Mas você dorme às 4 por quê? Porque realmente isso que a Bia explicou, para as pessoas entenderem. A gente tem essa fase. Tanto é que se a gente quer descobrir se uma pessoa está em depressão, né? No Mente Depressiva explica um pouco mais sobre isso, é porque a gente sempre separa ansiedade e depressão. Se você deita na cama e fica fritando, em geral é ansiedade. em geral é ansiedade. Se você pega no sono e depois das 3 fica aquele sono picotado, você está começando a apresentar sinais de depressão. A exaustão. Por isso que ela falou que essa coisa das 4 horas, realmente, você ir dormir às 4 horas, você está pulando isso. Você pula momentos que o teu cérebro precisa de um descanso qualificado. Você cospe na evolução. Mas você dorme, você vai... Ele pega o que o design do universo criou. Tipo assim, olha, você dorme aqui vai ser liberado melatonina, aqui vai ser serotonina. Você o cara tá querendo levou desafiar um tempão, o cara. GH, e você fala assim, não, mas não quero. Eu vou tomar até as opidem, O que eu tô mas querendo te entender é isso, assim, 4 horas da manhã é porque você não consegue dormir. Eu acho que é um hábito. Ó, Ou vamos é um lá. hábito. É isso que eu preciso Desde entender. moleque, desde criança, eu sempre tive muito problema para acordar cedo. Acordar cedo sempre foi um grande desafio para mim, a ponto de eu tomar ódio profundo do barulho do despertador. E eu lembro de chegar na escola, era aquelas carteiras de madeira, que os caras se mexiam, faziam nhé. Quando faziam nhé, lembrava, eu ficava com raiva, porque lembrava o barulho do despertador. E assim, quando eu comecei a poder... não tinha minha mãe pra falar a hora que eu ia dormir quando eu sentia sono. E aí eu ia dormir quando eu sentia sono, 4 horas da manhã, há 20 anos. Você e muitos jovens e adolescentes de hoje, né? E aí, pô, então assim, não, assim, o que eu faço durante esse tempo? Eu, sei lá, muitas vezes eu fico aqui até tarde, aí termina aqui, não sei o que, conversa ali, não sei o que, vai pra casa, chega em casa, e, às vezes, a maioria das vezes já tá todo mundo dormindo. Aí eu vou pro meu computador, jogo uma paradinha e aí deu hora de dormir. Estimulou, né? Já estimulou mais ainda esse cérebro. Esse cérebro. Não, o teu cérebro é bom. Não fala assim, não. Não fala assim. Ele é bom. Se plantando, tudo dá. Mas aí tem que plantar direitinho. Então, aí vamos lá. Vamos dizer que eu saí daqui meia-noite. Aí fica aqui, não sei o que, tal, pronto. Aí vamos dizer que eu tô pronto pra dormir 1h da manhã. Não tá muito ruim não, tá ok, né? Razoável. Tá bom. Razoável. Mas é difícil. Não, é difícil. Ó, amanhã eu hábito. tenho que estar de pé 6 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Vai fazer exame? Eu já tô... Não, tem que trabalhar. Tá. Aí tá feliz, olha lá. Eu já tô sorrir. pensando... Aí ele não sabe o que é felicidade. Eu já tô pensando aqui, ó. Cara, talvez seja melhor eu nem dormir. Porque... Sabe por quê? Dependendo do que você vai fazer às 6 da manhã, vai ser complicado. Olha, Mas sabe por quê? Porque às vezes que eu já perdi muito voo por causa disso. Imagino. Que é assim, que eu precisava... Gabi. Eu precisava acordar cedo. Aí eu, 10 horas da noite, vou dormir. Mas acordar cedo é um bagulho que é muito difícil de rolar. Tá ligado? Então, caralho, acho que é melhor não dormir, porque senão eu vou perder a hora. E aí como que você recupera depois? Depois Aí vai eu durmo chegando um de tempão. tarde, não vai dando sono? Vou sentir sono 4 horas da manhã.
Às dia vezes eu seguinte. sinto só... Ó, por exemplo, no domingo, eu acho, no sábado, ou sei lá, esse fim de semana, eu acordei cedo alguns dias. Eu fui acordando cedo alguns dias. Aí, nesse fim de semana, foi dia 6, acho que foi sexta-feira. Quando deu 7 horas da noite, eu tava, cara, preciso dormir. Aí eu fui dormir. Aí eu fico mó feliz quando eu durmo cedo. O único problema é que... Mas 7 horas também é demais. Ele é 880. Interessante que o cérebro dele deve ser que nem os da guarda. Ele fica assim, esse desgraçado. Esse desgraçado não dorme na hora certa. Esse desgraçado me força. É meio que eu funciono a base da agenda. Então, assim, tem coisa pra fazer tal hora, então tá, vou dormir tal hora. É assim que funciona, geralmente. Sim, é a base da agenda, mas aí a agenda está fazendo a tua vida. Dá para fazer a agenda e também você dizer quem é dono de quem. Ô, Bia, A agenda é meu dona. Ô, Bia, deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que eu tô aqui. Por exemplo, eu trabalho com cirurgia bariátrica, né? E... Como assim? É preparar, os pacientes para a cirurgia bariátrica. Tá. E aí, assim, na conversa, eu pego muito paciente da área da saúde. E aí, naquela pesquisa ali, conversando, ele fala assim, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu percebi que eu passei a engordar mais. Sim. Aí começa a falar, porque eu quero saber mais dos hormônios agora, para entender isso melhor. Aí vem a pizza, aí vem o hambúrguer, vem não sei o quê. Realmente isso facilita O ganho de peso? O ganho de peso. O descontrole? Mas você acha que pode ter uma influência? Porque eles percebem que o marco é quando eles começaram a pegar os plantões da noite. Com certeza. Porque assim, se você não faz o tempo certo de sono, dormir na hora certa, ter ali... É isso que eu estou falando. Você produz melatonina, você produz serotonina, você tem produção de GH, você tem uma produção intensa. O cérebro trabalha muito de madrugada, enquanto você dorme. Então, o que acontece? Você vai submetendo esse organismo, esse cérebro, a um estresse. O que ele faz? Começa a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do tipo assim, não vai dormir? Tá bom, então vou liberar cortisol, você vai ficar ligadão, vai fazer tudo. Só que tem que cortisol que nem corticoide, sabe aquela coisa, você tá com uma dor que não passa nada, aí o cara vai te dar uma injeção de corticoide. Você, nossa, fiquei ótimo. Aí você começa a inchar. Que é outro fato que faz muitos pacientes. Quando eu pergunto, eles trazem essa história. Eu percebi que depois do lúpus, não sei o quê, passei a tomar corticoide. E começa a gordura do cortisol. Se a pessoa está começando a acumular uma gordura que é de um estresse prolongado por essa mudança no organismo, ela é aquela gordura da barriga para cima. As pernas não acompanham tanto, os braços ficam maiores e a barriga maior. É típico. Entendi. E como que essa pessoa pode... Então aí, Jean, ó. Aquele bagulho lá que o Cariani fala lá, tudo caô, o bagulho é dormir.